Desde o início deste ano, 2 acadêmicas de psicologia desenvolvem um projeto de estágio com as mães do aconchego materno do Hospital Regional. Confira as atividades que são realizadas no projeto. Como parte do estágio curricular obrigatório do curso de Psicologia da Unidave, as acadêmicas da 9ª fase, Thaís e Jennifer, optaram no início do ano por realizar um projeto com as mães do aconchego materno do Hospital Regional Alto Vale, um local que serve para assistir mães de recém-nascidos. E desde o mês de março, as estagiárias vêm realizando encontros semanais com as mães. Então, no último ano da faculdade do curso de Psicologia, os estagiários, os acadêmicos da 9ª fase, eles precisam escolher uma área de atuação dentro do contexto da comunidade, Eles geralmente fazem em Rio do Sul ou na região, onde eles querem atuar, onde eles querem colocar em prática o que eles aprenderam nos outros anos da faculdade. E as meninas, vieram com essa proposta de poder fazer um estágio dentro do contexto hospitalar, até porque elas têm a intenção, em depois poder trabalhar dentro desse contexto. Elas vieram com a proposta e o hospital ele traz uma gama de possibilidades de atuações, dentro dos setores, dentro das alas, e elas se identificaram, com o setor do aconchego materno. O curso de psicologia da 9ª fase e na 10ª, a gente tem o estágio obrigatório, o estágio específico e o estágio clínico. O estágio específico a gente decidiu, eu e minha colega Jennifer, fazer no hospital regional. Conversamos com a psicóloga Simone e observamos que o aconchego materno tem uma demanda muito grande. Elas necessitam bastante de atenção, porque elas estão bastante fragilizadas. Então, no mês de março, nós iniciamos os estágios lá, todas as segundas-feiras, nós estamos lá com as mães, e toda semana tem uma demanda diferente. A gente leva atividades, dinâmicas, para aplicar e fazer com elas. Durante o estágio, as acadêmicas perceberam que as mães gostavam de ler, mas não tinham livros. Dessa forma, resolveram criar uma campanha para a arrecadação. O resultado da iniciativa foi surpreendente. Então, quando elas iniciaram o projeto, a primeira coisa que nós fizemos, foi o mapeamento das necessidades dessas mães. A gente começou a entender como que funcionava esse aconchego, que é um lar temporário para elas, que envolve uma série de sofrimento, que envolve uma série de dor, de atividades que elas precisam dar conta naquela rotina. Então, elas simplesmente vão para a maternidade, elas têm aquela ideia de que elas vão sair de lá dentro de alguns dias e vão levar o filho, a filha para casa, e isso não acontece. E elas precisam ficar por um tempo, às vezes meses lá dentro. E a gente percebeu que elas tinham alguns tempos ociosos, que elas não tinham o que fazer naqueles momentos em que elas não estavam ou cuidando do filho, ou fazendo algum tipo de atividade para elas. Uma das necessidades, então, que a gente percebeu foi realmente de ter alguma coisa para elas poderem ter o contato com a leitura. E daí surgiu a ideia da arrecadação dos livros. As estagiárias elas fizeram alguns outros movimentos dentro do contexto do estágio delas, Então, elas levaram alguns desenhos, por exemplo, para elas poderem pintar, Algumas outras atividades para elas poderem fazer nesse período. E uma dessas ideias foi a arrecadação dos livros. As pessoas trouxeram os livros até o NEAP e fizemos a separação desses livros de variados temas. Foram temas românticos, temas espirituais, foram livros infantis e livros de estudos. Assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente esperava no máximo 100 livros, e quando a gente foi fazer a contagem, a gente viu quase 500 livros ali, então foi emocionante, foi gratificante para a gente. Aí então a gente selecionou os livros que seriam destinados a elas, livros mais adultos, até porque tinham alguns livros infantis, então a gente fez a doação aqui para o NEAP e os outros livros a gente levou. No dia da entrega, a gente chegou lá com um carrinho cheio de livros e a gente chegou, a Simone ficou muito feliz, que é psicóloga, as mães também ficaram super animadas, a gente chegou a se emocionar, assim, sabe, por ver, assim, o carinho e a emoção delas. Foi bem gratificante. O objetivo dessa campanha de arrecadação de livros, é para tentar minimizar um pouco
desses sentimentos que as mães sentem aqui dentro do hospital, né? Elas acabam ficando aqui muito tempo, longe da família, longe dos outros filhos que estão em casa. Então elas acabam trazendo sentimentos como ansiedade, tristeza, angústia, né? E uma atividade ocupacional, uma atividade prazerosa, como a leitura, vai minimizar esses sentimentos, né? Então vai fazer com que elas ocupem o tempo, né, com uma atividade que traga, né, um benefício, um prazer para elas e ajudando também nesses sintomas, né, que elas podem apresentar. Então é uma prevenção para que isso não aconteça. O projeto trouxe resultados positivos não apenas para as mães, bem como para as acadêmicas. Quando as estagiárias chegaram com os livros, elas relataram que as mães ficaram extremamente surpresas, ficaram muito felizes, né, por ter uma diversidade de temas, principalmente, né? Esse foi um relato delas. Elas têm a possibilidade de ter acesso a diversos conteúdos que talvez em outros contextos elas nem mesmo teriam acesso a esses conteúdos, né? E essa possibilidade de ter um momento da leitura, de ter um momento de poder estar com elas mesmas, né? De dedicar esse tempo para elas e não apenas para ser mães, a gente entende que é muito importante e que traz benefícios para a qualidade de vida delas e para o bem-estar e para a saúde mental, porque elas não podem esquecer delas dentro desse contexto, né? Às vezes elas ficam tão focadas no bebê, ali no filho para cuidar e esquecem dos cuidados com elas. Então, eu chego a me arrepiar, porque é emocionante falar sobre isso. Elas esperam a gente chegar. Deu segunda-feira, elas já conversam com a Simone e já falam, daqui a pouco as meninas chegam, daqui a pouco tá no horário das estagiárias chegar. Então elas já ficam esperando a gente, até porque toda semana a gente leva uma atividade diferente, uma dinâmica diferente, a gente tá lá para ouvir elas, então elas esperam por esse momento. Até porque a Simone e as outras psicólogas que estão lá no hospital, elas têm uma demanda muito grande, então elas têm que atender o hospital todo. E nós, como estagiárias do aconchego materno, a gente tira esse tempo para elas, para conversar, para ouvir a demanda delas e para fazer atividades. Então, tanto elas quanto a gente adora esse momento. Eu estou muito feliz de fazer os estágios lá no aconchego materno junto com as mães, pois assim a gente já vai ganhando experiência nessas áreas, realizamos acolhimento com elas, tem muita demanda lá no hospital. As alunas pretendem continuar com o projeto no segundo semestre de 2021. Sim, existe essa possibilidade. Na verdade, eles podem escolher entre trocar o contexto de estágio no segundo semestre, então eles têm a possibilidade de escolher outro contexto, sim. Mas elas optaram, né, já me comunicaram que elas optaram por continuar fazendo esse projeto ali no hospital, porque a gente entende que tem muita demanda. A toda semana aparece uma demanda diferente das mães, elas trabalham, né, o acolhimento, elas proporcionam um espaço de escuta e de apoio emocional para as mães. E isso, né, claro que tem uma rotatividade de mães nesse contexto. Então, algumas mães permanecem algum tempo maior, mas outras não. E conforme o tempo vai passando, essas mães vão saindo ou vão entrando novas mães nesse aconchego e até mesmo a relação entre elas às vezes fica um pouco dificultosa, né? E precisa ter esse apoio. É extremamente importante para as mães esse apoio e elas pretendem continuar até final do ano fazendo esse trabalho com as mães nesse contexto.